O tema da mensagem que eu vou trazer hoje é restaurando a nossa confiança em Deus. Restaurando a nossa confiança em Deus. Amém? Então vamos ler aí, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz o seguinte: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. És verdadeiramente o Filho de Deus. É importante nós prestarmos atenção em algumas coisas, porque o Senhor, quando eu estava orando e pedindo a Deus para me dar uma mensagem para levar até vocês, igreja amada de Cristo, eu pedi para o Senhor responder algumas perguntas, algumas que chegam até nós e outras que nem chegam, mas que são importantes ser respondidas. E essa passagem, falou muito comigo, porque essa passagem ela apresenta algumas orientações para um tempo de crise. Não só essa crise, essa pandemia que a gente está vivendo, mas qualquer outro tipo de crise que o ser humano pode passar, ele pode extrair dessa passagem aqui alguma orientação importante. E eu quero falar o seguinte, sobre a vida de Pedro aqui, sobre essa experiência que Pedro passou com Jesus. Irmão, eu quero focar aqui, quero que você foque a sua atenção mais para o final desse texto, quando Jesus ele vai de encontro ao barco dos discípulos, e é muito interessante, porque o Senhor acontece ali uma coisa muito anormal, mas isso é compreensível, porque Jesus não era alguém normal. Alguém andando por cima das águas não é normal. E uma experiência com Jesus é algo que também não é natural, é sobrenatural. E o texto vai dizer que eles começaram ali no barco, nessa situação toda, eles começaram a se desesperar, a gritar, ver Jesus e achar que era um fantasma. Eu encontrei aqui dois motivos principais do porquê que eles ficaram desesperados. A primeira, é porque o texto já fala que era a quarta vigília da noite, ou seja, era madrugada. Tinha escuridão, ninguém podia ver nada. Segundo motivo é que a palavra de Deus também diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Então, uma coisa que muito interessante é que não importa o momento que a gente viva, o que importa é que o Senhor sempre está aberto para que experiências com Ele aconteçam, meu irmão.
Não significa, porque a gente está passando por um tempo de crise, que o Senhor está fechado para a tua oração. Não significa que o Senhor está fechado para que experiências contigo não aconteçam. Muito pelo contrário, Ele quer que aconteça. Esse texto, ele é uma prova disso. Os discípulos estavam ali em tempestade. E o que acontece aí? O Senhor, ele não entra no barco, né? Quando Jesus observa o desespero, o que ele faz? Ele já logo se manifesta. Ele fala com os discípulos. Ele diz o seguinte: sou eu, gente, não temais. Tem de bom ânimo, sou eu. Ou seja, eu sou o mestre. Mas observa uma coisa: o Senhor Jesus, ele não disse o nome dele. Ele não falou, sou eu, Jesus, estou aqui. Não. Ele falou, sou eu, não temais. Por quê? Porque os discípulos, já logo ali, alguns já viram que era ele. Porque eles não conheceram a voz de Jesus, mas eles reconheceram a voz de Jesus. Porque num tempo de bonança, num tempo que estava tudo tranquilo, eles tinham intimidade. Eles falavam com Jesus, mas eles também ouviam a voz do Mestre, ouviam a voz de Jesus. E naquela tempestade toda, quando o Senhor responde, quando o Senhor fala, ele não precisou falar o nome dele. Ele precisou falar alguma coisa, dar alguma resposta. Ele não falou o nome dele, mas ele falou, tem de bom ânimo. Nessa tempestade, não se apavorem. E isso é tremendo, porque isso nos ensina a primeira lição dessa mensagem, que é, não se desespere em tempo nenhum. Em tempo de bonança, a gente deve ter uma vida, né, de intimidade com Deus. Por quê? Porque num tempo de tempestade, num tempo de crise da vida, o que acontece? A gente não se desespera. Quando a gente fala com Deus e quando o Senhor responde, a gente reconhece a voz dele. É o que aconteceu ali com os discípulos no barco. E aí o Senhor chega mais perto. E quando chega mais perto, Pedro, a ousadia de Pedro é tremenda. Pedro, ele nos ensina muito aqui. Como em outras passagens ele ensina também. E aí o que Pedro faz? Pedro fala o seguinte: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Antes do Senhor vir para o barco, deixa que eu vá até o Senhor. Pedro, ele confia na palavra liberada. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor, lá na margem, lá antes deles saírem, o texto fala que o Senhor obrigou eles, mandou eles irem. E como discípulo, né, obediente que era, eles obedeceram. Eles foram, obedeceram. Quando chegou lá na quarta vigília da noite, lá no meio da noite, a gente observa que eles estavam passando por um momento de turbulência, o mar começou a se agitar. Provavelmente Pedro, ele também pensou isso. Se está acontecendo isso é porque o Senhor mandou. E aí Pedro, antes de sair do barco, ele pergunta, Senhor, se és tu mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. Ou seja, eu preciso que o Senhor libere uma palavra para que eu vá. E aí Pedro não se atreveu a botar o pé na água antes que o Senhor liberasse a palavra. E o que o Senhor fez? Vem, Pedro, vem ter uma intimidade comigo, vem ter uma experiência comigo. Irmão, não existe tempestade que vai bloquear experiências com Deus. Não existe crise que você possa passar que vai bloquear a experiência com Deus. Entra no teu quarto e ora. Fala com Deus nesse tempo de crise. Fala com Deus. E aí Pedro vai. Quando Pedro vai, ele começa a andar e ter essa experiência, desfrutar dessa experiência que só ele na face da terra desfrutou. Porque só ele que andou sobre as águas com Jesus. Só que aí acontece algo, ele começa a afundar, ele tira o foco de Jesus e quando a gente tira o foco do Senhor, a gente começa a afundar na nossa vida, meu irmão. E aí é que está. Pedro, ele confiou na sua humanidade. Pedro, ele confiou, talvez ele tenha confiado ali na força do seu braço, meu irmão. E é isso que acontece com qualquer ser humano. Se confiar na força do seu braço, na sua força,
ele começa a afundar. E aí eu te convido a abrir lá, vai lá comigo em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Vamos ver aqui. Escolhi esse texto de Jeremias 17, porque aqui tem algumas respostas importantes. Escreve aí, para depois você estar estudando. Jeremias 17, versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está demonstrando a insatisfação, a chateação dele, quando o homem confia na força do seu braço. Eu já usei esse texto de forma errada. Muitas das vezes a gente interpreta o texto de uma forma equivocada. E é muito comum a gente interpretar esse texto errado, porque muitas das vezes a gente interpreta o seguinte: maldito é o homem que confia em outro homem, quando na verdade o texto não está falando isso, meu irmão. Se fosse assim, a Bíblia estaria se contradizendo, porque a Bíblia prega unidade. Como a gente vai ser unido se não tiver a confiança como ingrediente? A confiança tem que estar no nosso meio. E é muito claro, a Bíblia fala em diversos textos que a gente precisa ter unidade, união entre irmãos, união na igreja, união entre vizinhos, união no trabalho. E aí a gente precisa ter a confiança nesse meio. O que o texto está dizendo aqui? É que maldito é o homem que confia na força do seu braço. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. E aí, meu irmão, é importante... Caiu aqui. Obrigado. É importante a gente prestar atenção nisso, porque senão a gente começa a confiar na nossa humanidade. A gente começa a confiar em nós mesmos em tempo de crise. E aí, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa live, você não precisa confiar na força do seu braço. Eu não preciso confiar na força do meu braço, porque senão a gente vai sucumbir em meio à tempestade. Aliás, em tempo nenhum é para a gente confiar na força do nosso braço, mas sim confiar no Senhor. A gente precisa confiar no Senhor, principalmente nesse tempo de crise que a gente precisa de orientação da palavra de Deus, estar aberto a Ele para ouvi-lo, para entendê-lo, para falar com Ele e fazer igual Pedro. Pedro falou, mas ele ouviu a resposta. O mais importante não é só falar com Deus, mas o mais importante também é ouvir o que Ele está falando, a orientação que Ele está nos dando. E isso, meu irmão, vai te levar para um caminho de vitória, um caminho de saída dessa tempestade que você está vivendo, tá? E que eu estou vivendo também, amém? Logo adiante, não fecha a tua Bíblia, logo adiante aqui, ó, de Jeremias 17, no versículo 7, vamos ler o versículo 7 e 8, diz o seguinte: Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja a confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Meu irmão, olha só, no ano de sequidão, você não vai se cansar, você não vai deixar de dar o fruto, ainda que nesse ano você está passando, e nós estamos passando por um momento de dificuldade, o fruto está garantido, mas você precisa confiar no Senhor. O que o texto diz? No versículo 5, o Senhor, ele expressa a sua indignação, a sua chateação quando o homem ele começa a tomar conta da sua vida pela força do seu próprio braço. Mas o Senhor também fala no versículo 7 que Ele se alegra quando a gente começa a confiar nele. A gente começa a colocar tudo aquilo que a gente não consegue resolver pela força do nosso braço, começa a confiar nele para que Ele resolva. E é muito claro esse texto.
É muito claro, porque isso nos traz algumas respostas, que nesse tempo a gente precisa confiar em Deus. E aí, algumas pessoas, elas se desesperam, meu irmão. Elas se desesperam, irmã. E esse tempo é um tempo que a gente tem que ficar ligado, prestar muita atenção no Senhor, prestar muita atenção no que está sendo pregado e o que a gente está absorvendo. E aí, o que acontece com isso? Às vezes você pode fazer a seguinte pergunta: poxa, amém, irmão, eu entendi que eu preciso confiar em Deus, eu entendi isso tudo, mas como eu posso confiar em Deus? Já que o tema dessa mensagem é restaurando nossa confiança em Deus, como é que eu consigo restaurar minha confiança em Deus? A resposta está aqui mesmo, nesse texto que a gente está lendo de Jeremias 17, um pouco mais à frente aí, ó, versículo 9, versículo 10. Leia aí comigo. Diz o seguinte: enganoso e perverso é o coração. Esse coração que a Bíblia está dizendo é o coração do homem. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo que o nosso coração, dentro do nosso coração contém engano e perversidade. Isso, meu irmão, falo com todo respeito, porque o meu também tem. Todos nós temos esse defeito. Depois que o pecado entrou, no nosso coração, a nossa natureza ela é inclinada para esse tipo de coisa. É por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. E por que esse texto é resposta de como eu posso restaurar minha vida com Deus, minha confiança em Deus? É porque se eu sei que o meu coração é enganoso e perverso, aí existe um motivo para eu tomar conta do meu coração. Se você quer restaurar a tua confiança em Deus, se você quer aprimorar a tua confiança em Deus, você precisa tomar conta do teu coração, meu irmão. Eu preciso tomar conta do meu coração. Por quê? Porque Provérbios 4, 23 vai dizer, Provérbios 4, versículo 23, guarda o teu coração, porque é dele que saem todas as decisões da tua vida. E aí é que está a chave para que você passe por essa situação, meu irmão. Presta atenção no o que está entrando no teu coração nesse tempo de pandemia. O que você está se alimentando, o que você está trazendo para dentro de si. O nosso ouvido, os nossos olhos e o nosso coração, a nossa mente, são portas que a gente pode colocar coisas para dentro do nosso coração. Do que você está se alimentando nesse tempo? Talvez essa é uma pergunta que você tem que fazer para o teu coração. Porque se você está vendo só desastre, só notícia ruim, meu irmão, você vai estar com o coração cheio. A palavra de Deus vai falar que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Muitas das vezes só de certas pessoas falarem a gente sabe do que está cheio o coração, meu irmão. E nesse momento é preciso que você entenda que para você restaurar a tua vida com Deus, o teu caminho com o Senhor, uma vida restaurada, ela depende de que você vá para o teu quarto, ore a Deus, que você tenha a tua intimidade com Deus, que você conheça cada dia mais e se aprofunde nessa intimidade, meu irmão. Ter intimidade com Deus, né? E você tendo essa intimidade com Deus, você consegue cada dia mais ir restaurando essa confiança com Deus. Guarda o teu coração, porque é dele que saem todas as decisões da tua vida. Escreve esse texto aí para depois você estudar. É tremendo. E aí eu quero voltar para Pedro para finalizar aqui. Pedro ele nos ensina muito porque Pedro é muito ousado. Pedro talvez foi o discípulo mais ousado que o Senhor teve, no bom sentido da palavra. Por quê? Porque aí ele começou a afundar. E vou te falar uma coisa. Qualquer um no lugar de Pedro afundaria. Muitas das vezes a gente vai dizer, né, a gente pode às vezes pensar de uma forma muito religiosa que Pedro ele deu mole porque ele afundou,
mas no lugar dele eu e você afundaria também, porque o problema de Pedro foi a humanidade. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a querer tomar conta das coisas e resolver na força do nosso braço, meu irmão. Isso é um perigo. Confiar no Senhor em qualquer tempo, mas principalmente no tempo de crise, é a resposta que você precisa agora para você sair, para você sair dessa crise vitorioso, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, ele não desistiu. O que Pedro fez? A palavra de Deus vai dizer que Pedro clama ao Senhor quando ele está afundando. Meu irmão, o que você precisa, né, como resposta para a tua vida é clamar a Deus. Clama ao Senhor. Clama a Deus que Ele vai te responder, porque respondeu a Pedro. O que estava acontecendo ali com Pedro? Pedro estava afundando, e quando ele clama a Deus, quando ele clama ao Senhor, o Senhor do lado ali, ele não disse, afunda, Pedro. Não confiou em mim, agora afunda, morre. Não virou para o barco e falou, qual é o próximo que vai vir agora? Né? Não, o Senhor não fez isso. O que o Senhor fez? O texto diz que ele estendeu a mão para Pedro. Aleluia. Meu irmão, se você clamar o Senhor nesse tempo de crise, Amém. tenha no teu coração que o Senhor está com a mão estendida para te puxar, porque a vontade do Senhor não é que você afunde, não é que você morra nesse tempo de crise, mas essa crise não é da vontade de Deus, mas é da permissão do Senhor, para que a gente aprenda algumas situações, alguns ensinamentos. E aí, tenha no teu coração que o Senhor está com a mão estendida, você tem o Espírito Santo dentro de você. Para quê? Para que nesse momento você volte à tona a vida. E aí o texto vai dizer que eles entraram num barco. E quando eles entraram no barco, o vento cessou, acalmou a tempestade. Está aí a maior prova de que essa tempestade era só para um ensino. Meu irmão, isso que a gente está vivendo nesse tempo que a gente está passando por agora é um tempo de ensino. É um tempo que a tempestade vai se acalmar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Salmo 37, para fechar aqui. Salmo 37, versículo 5. Ele diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que o Senhor está dizendo? Para que eu faça na tua vida alguma coisa, eu preciso que você me entregue a tua vida. Se você entregou a tua vida ao Senhor, glória a Deus, você precisa manter essa intimidade e essa confiança. Mantenha orando, se alimentando da palavra, mantenha. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas se você ainda não entregou, entregue a sua vida. Mas não é o tempo é agora, meu irmão, você precisa entregar agora. Porque quando vai ser o tempo, você precisa entregar agora, hoje. E eu faço esse convite, que o Senhor toque no teu coração e você abra o coração para o Senhor. Em nome de Jesus, entrega a Ele e confia. E aí Ele vai poder fazer todas as coisas na tua vida. A tua família vai ser edificada, a tua vida edificada, tudo vai seguir bem. Eu não estou te falando que não vai acontecer tempestades. Vai sim, mas você vai estar com o Senhor. Em nome de Jesus, você vai passar por esse tempo. Amém, meu irmão? Fica com essa palavra em nome de Jesus.